eles, né, fizeram como Cristo. Quer dizer, tanto na pregação, como também através dos sinais de cura e milagres, né? Então, eles estavam participando desse triunfo de Cristo. Então, isso trouxe a eles também uma alegria, trazendo uma repentina e surpreendente vitória nessa missão. Porque os discípulos, eles não estavam esperando essa vitória. Então, através do poder de Jesus Cristo, que Ele dá aos seus, os pecados dessas pessoas são anulados e isso tudo vai trazer glória para Deus. Agora nós vamos para outra parte que vai dizer assim: estabeleceu os demais em santidade e felicidade. Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. Então nós estamos vendo que Jesus está dizendo que algumas pessoas estavam se envergonhando dele. O que é se envergonhar de Jesus? Significa que essas pessoas são tão orgulhosas, elas rejeitam tanto a Jesus Cristo, ao ponto de não querer ter nada com Jesus Cristo. E aí, Jesus, ele tinha muitos inimigos, ele tinha alguns adversários declarados que eram de Jesus. Nós vemos que os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, eles eram inimigos de Jesus. E nos dias de hoje, quais são as pessoas que são inimigas de Jesus? São essas pessoas que promovem vídeos zombando de Jesus Cristo. São religiões que põem mediadores entre eles. A Maria, a dita tal, né, entre aspas, a rainha do céu, é o Judas, é o Tadeu. Essas pessoas, querendo ou não, elas estão demonstrando, elas são orgulhosas e estão rejeitando o Senhor Jesus Cristo nas suas atitudes. Por mais que elas estejam erradas, mas cegas, né, na verdade, por mais que elas estejam cegas, mas elas estão rejeitando a Jesus Cristo. Então, porém, muitos que estavam também seguindo Jesus, eles estavam envergonhados desse Jesus pelos seus ensinamentos, por quem ele era. Então, nos dias e aí a gente pode ver também, lá em João capítulo 6, versículo 22, que as pessoas estavam indo atrás de Jesus, não por quem ele era, mas pelos milagres que ele estava fazendo, pelo exemplo, a multiplicação dos pães. As pessoas estavam procurando a Jesus simplesmente porque elas queriam se alimentar fisicamente, mas não espiritualmente. E nos dias de hoje, quantas pessoas estão nessa situação também? Querendo ou não, essas pessoas estão se envergonhando de Jesus. Elas não procuram Jesus pelo que ele é, mas o que ele pode dar. Eles querem carro, eles querem casa, eles querem esposa, eles querem marido, eles querem um emprego, eles querem obter uma promoção no seu serviço. É isso que essas pessoas procuram. Então, da mesma forma que aquelas pessoas estavam procurando Jesus por interesse, hoje em dia também é a mesma coisa. Então, ainda muito dessas pessoas que estavam fazendo isso naquela época eram pessoas adúlteras, eram pessoas infiéis a Deus, pessoas também até mesmo pessoas do cargo eclesiástico que tinha naquela época na igreja. Então, tendo essas pessoas perdido o grande objetivo, que era o objetivo de glorificar e a seguir a Deus. Então, quando ele vai dizer aqui os santos anjos, né, quando vier na glória do seu Pai, os santos anjos, esses santos anjos são os eleitos que se preservaram, tá vendo? Então, como eu disse, foram os que abandonaram, mas também preservou-se outros, né?
creio mais que preservou mais do que saiu. Quando você disse aí, o principal nome é esse: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, esses anjos que preservaram a sua santidade, a sua justiça para servir a Deus, esses anjos, eles tiveram, né, o seu estado de reverência a Deus. E não se acham, mesmo eles se preservando, mantendo a sua posição, eles não são dignos. Eles reconhecem que Deus ele é supremo, reconhecem a glória de Deus. E infelizmente nós, seres humanos, somos diferentes. Achamos que somos melhores uns do que os outros, criticando muitas das vezes, colocamos defeitos nas pessoas. Esse eu gosto desse pregador, mas eu não gosto desse pregador. Quando o pregador ele está na palavra, essa pessoa ela tem que ser admirada, porque ela está seguindo a Escritura, ela está sendo fiel à palavra de Deus. Mas algumas pessoas eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu gosto dessa igreja, eu não gosto dessa igreja. Os homens, eles se acham superiores, mas a dignidade, né, é só de Cristo. A glória é só de Cristo, é unicamente de Cristo. E aí outro texto também que nós vamos ver é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Mostrando que Deus estabeleceu os demais para santidade e felicidade. Pode ler aí no mesmo catecismo aí, tem isso aí, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te. 5:21. Conjuro-te contigo, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos, eleito que pudesse e guardasse estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com facilidade. Então Paulo, né, invoca o testemunho dos santos para obedecer aí. O que Paulo está tratando aí, instruindo Timóteo, nos versículos 19 e 20, ele está instruindo sobre, está tratando, né, sobre uma disciplina aos líderes eclesiásticos. Timóteo agora ele é instruído, Paulo, né, instrui ele e informa ele: você é responsável pela igreja de Éfeso e as igrejas de cercanias. E você não deve permitir que eles fiquem sem disciplina. Paulo está encarregando agora Timóteo, ordenando solenemente que Timóteo ele discipline os irmãos, pois aos olhos do próprio Deus e com a sua plena aprovação que as instruções devem ser ministradas. Ou seja, o Paulo está mostrando, assim como os anjos obedecem a Deus e eu obedeço a Deus, você deve obedecer a Deus, e eu estou sendo instruído para você fazer isso, Timóteo. Então, ele está mostrando também que um dia esse Deus irá julgar todos os homens. Ele também irá julgar os homens caídos e esses anjos também que caíram, assim também como nós estaremos com Cristo, nós homens, e os anjos que permaneceram estarão com Cristo. E Paulo está pondo para que Timóteo sobre esse juramento de cumprir o mandamento que recebeu. E quem quebrar esse julgamento, ele será julgado pelo próprio Deus, que é juiz. Então, por intermédio de Cristo Jesus, a honra do juízo foi concebida ao mediador, como recompensa pela expiação que ele ofereceu. Cristo como juiz e os anjos recolherão os redimidos e conduzirão os maus ante ao trono do juiz. Os anjos eleitos de Deus, distinto dos anjos que se rebelaram ao seu estado original. E aí,
Paulo quer que Timóteo obedeça a ordem, né, acerca da disciplina dos presbíteros, a Assembleia dos Anjos em obediência. Timóteo, aqui, ele deve cumprir as ordens, né, comunicadas a ele. E ele dá essa instrução de forma para que Timóteo seja um homem santo, mas também que seja um homem feliz, mas que ele não seja interferido por isso. Ele não deixe ser influenciado, que ele não tenha consideração, eu tenho consideração por essa pessoa, mas por essa eu não tenho. Ele não haja com favoritismo, que ele não venha se inclinar para um lado ou para o outro, mas que ele cumpra aquilo que foi dado a ele. E um exemplo que a gente pode dar nos dias de hoje é que muitos pastores fazem isso. Eu conheço na igreja onde eu estava, existia um irmão, uma irmã, que estava em adultério. Ela estava vivendo de forma, não é nem adultério, mas ela estava vivendo de forma errada, porque ela estava tendo relação com um homem, e ela não era, as pessoas não eram casadas. Então o que acontece? O pastor sabia que estava acontecendo isso, mas ele permitiu que essa pessoa continuasse namorando com essa pessoa. O pastor pode impedir a pessoa de fazer isso? Não, mas ela deve disciplinar essa pessoa. Mas por um ato de favorecer essa pessoa, ele não fez nada. Haviam pessoas que estavam de forma errada, conduzindo a sua vida errada dentro da igreja. As suas atribuições dentro da igreja estavam erradas. E ele não disciplinou essas pessoas. Por quê? Porque eles estavam olhando com o olho que isso iria favorecer essa pessoa. Tinha uma pastora, ela estava favorecendo algumas pessoas dentro da igreja. O que ela estava fazendo? Se a pessoa tinha dinheiro, ela consagrava a pessoa a pastor. Se a pessoa não tinha dinheiro, ela não consagrava a pessoa. Então, Paulo, da mesma forma que instruiu a Timóteo, ele também nos instrui para quê? Para que nós venhamos sermos como os anjos, né? No sentido de que esses anjos obedecem a Deus também, os anjos eleitos, eles obedecem a Deus, e que nós venhamos obedecer a Deus também. Nós somos falhos, pecadores, iremos às vezes errar, iremos pecar, mas Deus nos perdoa, mas que venhamos continuar no caminho de obedecer a esse Deus. Outro texto é Hebreus capítulo 12, versículo 2. Leia para mim, José Areia. Mas tem chegado alguns que amam e achar que ele é Deus, verdadeiramente celestial. E há incontestável dose de ânimo, que é universal assembleia. Então, o autor de Hebreus, ele está falando sobre uma união espiritual que o cristão tem com os santos, os anjos, né? Os santos estão lá e os anjos, para que todos saibam que estamos unidos. Unidos em quem? Unidos em Cristo. Nós estamos unidos em Cristo. Uma congregação final, a qual todos estão adorando a Deus, pois o reino irá ter crentes regenerados e anjos que preservaram o seu estado em santidade. Então estará lá no céu todos os santos, todos os anjos reunidos adorando a Deus, e todos nós estamos santos, sem pecado, e esses anjos que permaneceram em santidade a esse Deus, todas as coisas em harmonia, regenerados, a natureza estará regenerada, os homens estarão regenerados, os animais estarão regenerados, unicamente para quê? Para serviço do reino de Deus, uma população final desejada por Deus, uma população de homens e anjos que estão adorando e glorificando a Deus. E para já finalizando, né?
conforme lhe apraz, empregando os todos. E aí a gente já vai ler tudo de uma vez. Conforme, essa é a quarta, né? Empregando-os todos. E a quinta é, conforme lhe apraz na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Pode ler os dois textos. Pode ler isso. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Não são todos eles espíritos administradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, lá em Salmos, ele está mostrando que os anjos mensageiros de Deus, repetidas vezes, são enviados a realizar algumas tarefas específicas. São seres poderosos, obedientes em suas solicitações, fiéis ao cumprimento das suas ordens. E lá em Hebreus 1,14, está mostrando que não são todos eles espíritos, ou seja, superiores a nós. E mostrando, são todos eles espíritos, ministradores, ou seja, funcionários, executando ordens de Cristo, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos, então, eles têm um serviço honrado, imposto por Deus, um ministério a servir, e por isso que eles foram criados. Então o autor revela a natureza e as condições dos anjos. Os anjos receberam da parte de Deus uma ordem para trabalhar ao nosso favor. Então os anjos, eles anunciaram a lei de Deus, como é dito lá em Hebreus, quando Deus estava recebendo, Moisés estava recebendo as informações da lei, os anjos estavam lá com ele ministrando. Nós vemos que ele entrega a mensagem ao povo de Deus, Maria, quando recebeu a informação, nós podemos ver Daniel também, como recebe informações, São nomeados guardiões das cidades e nações. Nós vemos que quando Adão e Eva pecou, Deus colocou o querubim para guardar lá o jardim do Éden. Mas também a gente pode ver, que esses anjos, eles estão recebendo algumas ordens. A gente pode dar o exemplo de Pedro, quando ele sai da cela, lá em Atos capítulo 12, versículo 15, quando Pedro está preso, e aí o anjo toca nele, fala com ele, vamos embora, vamos sair daqui, conduz ele para fora da cela. E quando ele vira a rua, ele olha, ele não encontra mais o anjo. Quando ele volta para sua casa, ele bate para a reunião dos santos lá, ele bate na porta. O homem, quando vê, ele se assusta, volta, conta para os que estavam lá embaixo, ele bate de novo e aquele povo abre. A igreja estava orando para um livramento, mas você vê uma intervenção do anjo ali naquela situação. Uma outra também, Atos capítulo 5, versículo 19, quando os discípulos estavam pregando lá, os apóstolos estavam pregando lá no templo, e aí eles são presos, e o anjo liberta aqueles apóstolos. E quando os líderes eclesiásticos daquela época vão lá tirar aquele povo da prisão, veem que as celas estão vazias, e eles têm a informação que eles estão de novo lá no templo pregando. Aí Gamaliel informa para ele, se for de Deus, isso vai permanecer assim, não? Deixa que uma hora eles vão se demandar. Mas ele mostrando, que o anjo interferiu naquela ação, servindo aquele povo, ajudando. No entanto, os anjos, eles não podem ensinar a palavra de Deus. Isso é nossa função, a função para que nós possamos pregar, para que haja mais eleitos. Os anjos, ele tem um serviço honrado, imposto por Deus. O seu ministério é servir, por isso eles foram criados, designados para prestar um serviço aos herdeiros da salvação, como está dito aí no final do texto aí, para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Deus tem consideração por nós e sabe das nossas fraquezas, por isso concede a nós tais auxiliares para estar ao nosso lado e para resistirmos a Satanás, expor o seu poder a todos de forma
para a nossa defesa. O que nós podemos concluir com tudo isso? É lógico que nós devemos crer somente em Deus, né? A única pessoa que nós podemos crer e adorar é simplesmente a Deus, pois nós sabemos, né, que nós somos perdoados por esse Deus e nós podemos nos reconciliarmos com esse Deus. Os anjos, eles não sabem o que é isso, eles não têm essa oportunidade, mas os anjos, eles têm uma reverência por esse Deus. Nós, pelo lado, nós temos reverências, mas também nós temos gratidão. Gratidão pelo nosso perdão e também pela nossa salvação e nossa reconciliação com Deus. Então, por mais que os anjos eles têm essa reverência a Deus, nós somos ainda superiores ao anjo nesse quesito, onde nós podemos ser gratos a Deus pelo perdão dos nossos pecados, por Ele ter nos salvado e nos reconciliado com Ele, através de Jesus Cristo que fez isso. Mas também nós podemos agradecer a Deus por esse ministério desses anjos, né? Pois por mais que nós não estamos vendo anjos, né? E nós não podemos ver os anjos, mas nós temos esse Deus ao nosso favor. A Bíblia, nós temos a Bíblia, que ela sim vai nos instruir, que vai nos guiar. Nós não podemos orar para anjos, nós não podemos adorar a anjos, e a gente até viu que quando João, lá na ilha de Patmos, ele vê o anjo lá quando dá a mensagem para ele, ele se prostra lá, o anjo levanta e fala, não me adora não. Nós não podemos buscar, nós não podemos falar com anjos, por isso só Deus sabe qual é o mistério desses anjos e tudo sobre por trás disso. Nós sabemos que são apenas meros instrumentos da parte de Deus. E Deus tem os seus meios de agir. Hoje, assim como a palavra diz lá em Hebreus 1, que Deus hoje fala através do Filho. É através do Filho. Então é através da palavra que Deus tem falado por nós. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, nessa época, houve-se a utilidade de se fazer com que esses anjos agissem em favor. Existia um propósito. Hoje, a gente não vai ver mais isso. Pode acontecer? Se for da vontade de Deus, irá acontecer. Mas hoje nós somos guiados pela palavra dele. Nós somos instruídos pela palavra, andamos pela palavra e temos entendimento que o que for acontecer, vai acontecer conforme for da vontade de Deus. Por isso, pela graça foi salvo mediante a fé, por meio de nós, em nome de Deus. Isso. Então, tudo isso, como foi dito lá no anterior, né, que tudo é para a glória de Deus. Tudo isso vai acontecer, né, as providências de Deus acontecem para a glória de Deus. Nós teremos mais entendimento de algumas coisas lá na glória com o nosso Deus. Mas por enquanto, nós temos que ter entendimento de quem é esse Deus, de que forma esse Deus age, e até mesmo esses anjos que a Bíblia relata sobre eles, quem são eles e o que eles fazem. No momento, a única coisa que nós temos que fazer é glorificar a Deus e exaltar esse Deus para todo sempre. Amém? É isso que eu tinha para vocês e que Deus possa abençoar. Espero que vocês tenham entendido de forma bem clara e se tiver alguma dúvida, a gente pode começar depois. Amém? Luciano, faça essa última oração agradecendo a Deus e pedindo para que Deus nos conduza, né, até as nossas casas. Senhor, nós te bendizemos. Agradecemos pela providência de estarmos aqui na tua casa, ouvindo as instruções
da tua palavra, Deus. Obrigado pelo teu servo que ministrou esses trabalhos. Que o Senhor possa abençoá-lo, capacitá-lo cada dia mais, e dando a ele, Pai, cada dia mais também oportunidades de trabalhar na tua obra, Deus. Pai, eu te agradeço também por nossas vidas que estamos aqui, Pai, por saúde e pelas faculdades de ouvir, pensar, raciocinar, Deus, tudo provém do Senhor e de Ti. Que o Senhor possa nos conduzir aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, e que nós nunca possamos nos esquecer que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nada, exatamente nada fora dos teus domínios, dos teus olhos, da tua graça, da tua soberania, e que a gente possa chegar em casa no nosso descanso e ainda meditar naquilo que ouvimos aqui, Deus, e que isso possa estar guardado em nossa memória e em nossos corações. Obrigado pelo teu ensino e pela tua boa palavra. É no nome do teu Filho amado Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um.